Gente, bom dia a todos. Saudade de estarmos juntos. Espero que em breve isso seja possível. Mas enquanto isso não acontece, nada nos impede de permanecermos fiéis e responsáveis uns com os outros, de outras maneiras, de outras formas, né? E que bom que nós temos esses recursos. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar sobre algo que tem estado no meu coração há alguns dias, que é o primeiro mandamento de Jesus. Se você está aí com a sua Bíblia, nós vamos abrir lá em Mateus 22. Mateus 22, 36. Mateus 22, 36 diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Bom, essa foi uma resposta de Jesus sobre o primeiro grande mandamento. E o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Bom, nesse momento, eu gostaria que você pedisse ao Espírito Santo que nessa manhã fale ao seu coração, entre com verdade, entre com vida, que você possa acompanhar essa palavra juntamente comigo, com o coração disposto a receber aquilo que o Espírito Santo quer ministrar dentro de você, dentro do seu coração. Então, que nesse momento a sua oração seja essa, né? Ore, peça ao Espírito Santo para trazer posicionamento, para iluminar os seus olhos para a palavra dele nesse momento. Que caia uma terra fértil para que dê frutos dentro de você. E nós oramos sim, Pai. Nós oramos para que o teu Espírito tenha liberdade. Oramos para que o Senhor venha com verdade e vida nos nossos corações mais uma vez. E traga transformação, Pai. Transformação. Precisamos do Senhor. Esteja conosco, Pai. Que a nossa mente esteja cativa agora ao seu senhorio. Em nome de Jesus. Bom, esse primeiro mandamento, ele fala muito ao meu coração e com certeza de todos os cristãos. Porque quando Jesus fala que a primeira coisa é amar a Deus acima de tudo, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, na verdade, ele está trazendo uma organização, ele está trazendo uma ordem na nossa vida. Então, um relacionamento correto com Deus é o início para todas as coisas. Por isso que ele fala, a primeira coisa é amar a Deus. Porque isso vai trazer ordem. E isso vai ser o início de todas as coisas na nossa vida e do nosso relacionamento com Deus também. Bom, eu coloquei aqui o que significa amar a Deus para mim, né? Vamos achar diversas outras respostas. Eu sei que você tem respostas dentro do seu coração do que significa amar a Deus. Eu vou ler 3 significados que eu escrevi que eu entendo, né? Que é amar a Deus. Primeiro, significa colocar tudo que eu sou e tudo que eu tenho a serviço dele. Segundo, significa que o alvo da minha vida é cumprir sua vontade aqui na Terra. E terceiro, significa uma busca incansável em agradá-lo. Poderíamos ficar aqui mais tempo falando desses significados, trazendo o que é amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Mas eu enfatizei essas 3 coisas. Ter uma vida
onde o meu prazer vai estar a serviço dele, que o alvo do meu prazer e da minha prioridade vai ser cumprir a vontade dele e uma busca incansável em agradá-lo. Esses são alguns significados de amar a Deus para mim. E agora a gente pode se perguntar, e como eu posso amar a Deus? Como eu posso manifestar tudo isso na minha vida? Como que eu posso, então, estar a serviço dele, querer cumprir a vontade dele, querer ter essa busca incansável em agradá-lo? Como? Jesus responde isso lá em João 14. Vamos abrir João 14. João 14, a partir do versículo 23. João 14, 23, Jesus fala assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Bom, o que Jesus está querendo dizer aqui? Quem ama a Deus, conhece a palavra. E você só guarda aquilo que você tem. Então, se você guarda, é porque você conhece. Então, como eu posso amar a Deus? Em primeiro lugar, conhecendo quem Ele é. Porque eu só amo quem eu conheço. Eu só posso amar quem eu tenho informações a respeito. E como eu conheço a Deus é através da Bíblia. É através da palavra revelada de Deus ao homem. Aqui na Bíblia, eu consigo conhecer quem ele é, eu consigo conhecer o caráter dele, eu consigo conhecer os seus atributos, eu consigo conhecer os seus desejos, eu consigo conhecer a sua vontade, eu consigo conhecer os seus planos. Eu consigo informações a respeito de Deus na palavra dele, na Bíblia. Então, uma maneira de amar a Deus é de conhecer a palavra dele. E Jesus deixou isso bem claro. Quem me ama, guarda a minha palavra e obedece a minha palavra. Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu conheço a Deus, mais eu tenho informação de quem Ele é. E quanto mais eu tenho informação de quem Ele é, eu vou me aproximando desse amor a Ele. E segunda coisa de como eu posso amar a Deus, além de conhecer quem Ele é através da palavra, é conhecer quem Ele é através da oração. O que significa a oração? Oração vai significar o nosso contato com Deus. A oração é aquele momento de comunhão com Deus. Não é um monólogo, é um diálogo. É quando você fala, é ouvido por Ele, mas também você escuta o que Ele está te falando. E você vai desenvolvendo um relacionamento com Ele. Então, é na oração que começa a ser gerada essa intimidade com Deus. Você conhece a partir da palavra e você começa a desenvolver esse relacionamento íntimo com Ele por meio da oração, por meio do diálogo. A voz dele começa a ser mais perceptível para você. Você começa a ter mais prazer de estar com Ele. Por que isso começa a acontecer? Porque você começa a ter sentimentos por Deus. Quando você começa a conhecer quem Ele é, você começa a ter sentimentos por Ele. Quando você conhece a palavra e começa a ter uma vida de oração, você começa a ter sentimentos por Deus. Você começa a sentir alegria quando está com Ele. Você começa a sentir tristeza quando você não está com Ele. Você começa a sentir saudades dEle. E quando esses sentimentos começam a ser gerados no seu coração, você está caminhando para uma vida em que ama a Deus.
E esse sentimento vai sendo tomado dentro de você. Você vai se tomando por isso. E a cada dia mais você vai querer estar mais com ele. Você vai querer conhecer mais através da palavra. E você vai querer ter mais proximidade dele. Até o ponto em que você vai falar: eu não quero apenas ser o seu servo, mas eu quero ser o seu amigo. Eu quero ter amizade com o Senhor. E quando você chega nesse nível de intimidade, onde você quer ter amizade com Deus, você está completamente envolvido com Ele. É nesse ponto que você começa a entender o que significa amar a Deus. Porque você o conhece e você deseja estar com Ele. Eu só consigo amar quem eu tenho informação. Se você é casado, você não amou o seu cônjuge a primeira vez que você o viu. Você precisou se relacionar, você precisou de ter informações sobre essa pessoa, você precisou caminhar dias e meses conhecendo essa pessoa, se aproximando dessa pessoa, sendo amigo dessa pessoa, até o momento em que você falou: estou completamente envolvido, meus sentimentos se envolveram com essa pessoa a tal ponto que eu a amo e eu quero viver uma vida com essa pessoa. E eu quero me comprometer, eu quero me aliançar com essa pessoa em amor. Então, o nosso relacionamento com Deus, começamos conhecendo Ele e entrando num processo de intimidade com Ele por meio da oração. E quando nós entramos nesse processo, nós queremos nos tornar amigos dele. Assim como o Felipe falou no início, que o maior sucesso da vida dele, no final da vida dele, seria ser reconhecido como amigo de Deus. E de fato, se você ama a Deus, se você está nesse processo de conhecimento, esse é o seu maior propósito, isso é o seu maior anseio, se tornar um verdadeiro amigo de Deus. E quando nós começamos a ser envolvidos com isso, você começa a sentir saudade, você escuta o nome de Jesus e aquilo chama a sua atenção. Você escuta uma música e você quer parar para ficar ouvindo mais, aquilo começa a te envolver. E quando você começa a conversar com as pessoas, quando surge um assunto sobre ele, você quer falar mais. Por quê? Porque o seu coração começa a ter apetite por ele. O nosso coração tem desejos, o seu coração tem desejos, o seu coração tem apetite, o seu coração tem vontades. Ou o seu coração vai ter vontades, desejos, apetites para você mesmo e para fazer aquilo que você deseja, a partir do que você entende que é certo. Ou o seu coração vai ter desejos, apetites e vontades voltados para Ele, para Deus. E quando nós começamos nesse processo de amar ao Senhor, nosso apetite é totalmente dele. O desejo do seu coração, o anseio do seu coração e o apetite, aquilo que pulsa no seu coração, vai começar a pulsar por ele e pelas coisas dele, pelas coisas do reino de Deus, e ele vai se tornar a sua maior prioridade. Não vai ter outra prioridade a não ser o reino de Deus. E isso vai te tomar de forma intensa. E você vai querer cada dia mais estar envolvido com isso. Com essa intensidade de querer estar mais perto dele. E o que acontece com o pecado nesse momento? Né? Nós não deixamos de pecar, né? Enquanto vivermos aqui nessa terra, nesse corpo corruptível, nós vamos lutar contra isso. Mas não é uma vida em pecado. E quando você peca, ou melhor, quando você não peca, você não deixa de pecar por medo da consequência do pecado.
Se a pessoa, se você, se eu, se nós vamos deixar de pecar apenas pela consequência do pecado, isso não significa um relacionamento de amor a Deus ainda. Eu não vou pecar com medo do que o meu pastor vai falar, do que eu vou ser chamada a atenção. Eu não vou pecar com medo da consequência que isso vai me trazer. Vai ser muito ruim para a minha vida, então eu não vou pecar. Eu não vou pecar porque eu tenho medo de ser exposto. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. Eu tenho medo das pessoas olharem e ver que eu não sou uma boa pessoa. Eu não vou pecar porque eu não quero abrir mão desse ministério, eu quero continuar nesse ministério. Então, se eu pecar, eu posso perder isso, eu posso perder esse cargo, eu posso perder essa posição. Não, isso é falso. Isso não é verdadeiro. O que impede de pecarmos, se verdadeiramente o amamos, é exatamente o nosso amor a Ele. Porque não suportaríamos ver o alvo do nosso amor, o nosso amado, se entristecendo. Isso que seria o primeiro ponto para olharmos o pecado e falar: eu não quero você, pecado. Eu não quero você porque eu o amo, porque o meu apetite é para Ele, porque o meu desejo é para Ele, porque os meus propósitos são para Ele. E eu não quero entristecer o seu espírito. Eu não suportaria entristecer o seu espírito. Isso está muito além, está muito maior do que pensar numa consequência apenas, do que pensar no que as pessoas vão pensar de mim, mas o que Ele vai pensar. O que eu vou gerar nele. Enquanto eu estiver com medo dessas consequências, eu estou no centro do amor. Eu amo, na verdade, a mim. Não amo o meu Senhor. Se eu olhar para as pessoas que eu amo, se eu olhar para a minha família, se eu olhar para o meu esposo e falar: eu não vou magoar o meu esposo, eu não vou trair o meu esposo porque eu estou com medo do que ele vai fazer, eu estou com medo dele ficar com raiva de mim, estou com medo dele ir embora. Não, mas é o amor que eu tenho pela pessoa dele, que não me deixa querer entristecê-lo e magoá-lo. Ele é o alvo do meu amor. Se eu não quero magoar os meus filhos porque eu tenho medo do que isso pode gerar em mim, também não, mas muito pelo contrário, pelo meu amor por eles. E porque eu quero que eles recebam de mim a melhor parte. Eu quero, de fato, devotar a eles um amor sincero e um amor verdadeiro. Enquanto eu penso na consequência, eu estou no centro de todas as coisas. Na verdade, eu me amo. E a pergunta é: quem é o alvo do meu amor? Então, quando eu amo a Deus, quando eu conheço, quando eu me relaciono com Ele, quando o meu apetite, quando todo o meu propósito se volta para Ele, e eu olho para o pecado, eu começo a ter pavor, começo a ter aversão do pecado, não pelo que o pecado pode gerar em mim, mas o que eu posso gerar no meu Senhor. É eu não suportar olhar para Jesus e ver que ele vai se entristecer comigo, que o espírito dele vai entristecer comigo, porque isso é muito maior. Então, o evangelho, para mim, ele não é uma lista que nós vamos entregar, uma lista de regras. O evangelho, ele não é moralismo, ele não é um legalismo que vai falar: siga tudo isso e está tudo bem. Não, é muito mais profundo, é amor. Quando o jovem rico chegou para Jesus, o jovem rico falou assim: mestre, eu já tenho feito tudo, eu já tenho cumprido todos os mandamentos. E Jesus sabia que faltava o principal,
quer amar a Deus acima de todas as coisas e com todo entendimento. E quando Jesus fala para ele assim, ok, então pegue as suas riquezas e divida com os pobres. E o jovem rico fala, eu não posso fazer isso. Por que ele não podia fazer isso? Porque ainda estava em desordem dentro dele. O relacionamento com Deus estava em desordem. Ele estava preocupado em cumprir uma lista de regras. Ele estava preocupado em viver um moralismo religioso e não se relacionar com Deus de forma verdadeira e de forma sincera. É a mesma coisa de uma pessoa hoje me entregar uma lista de coisas que eu preciso fazer. Hoje, eu, Rebeca, tendo princípios e valores que Cristo gerou em mim, e uma pessoa me entrega uma lista de coisas que eu preciso seguir, ao contrário disso. Você precisa falar dessa maneira, se vestir desse jeito, frequentar tais lugares. Eu não vou conseguir cumprir, porque não tem a ver comigo, não tem a ver com quem eu sou. É a mesma coisa quando nós entregamos uma lista de coisas erradas que a pessoa não deve fazer para uma pessoa que não ama a Deus, uma pessoa que não conhece a Deus. Ela vai olhar para aquilo e vai falar, mas eu não vou dar conta de fazer isso. Mas como que eu vou fazer isso? Se relacionar com Deus é muito difícil, eu não dou conta disso. É porque, na verdade, nós estamos começando de uma forma desordenada. Não é isso. O evangelho não é isso. Primeiro você o conhece, você se relaciona, e a partir disso o seu DNA vai sendo alterado. O seu DNA vai sendo modificado. É impossível, eu não acredito numa pessoa nascida de novo, que permanece com o mesmo DNA, que permanece com os mesmos apetites, que permanece com os mesmos propósitos de vida, que permanece com os mesmos desejos. Isso não é possível. Não é possível Deus vir ao nosso encontro e permanecermos os mesmos. O que acontece é um crescimento e um desenvolvimento com Ele. Quanto mais o conheço, mais quero estar perto, mais quero me parecer com Ele, mais serei aperfeiçoado, mais serei aperfeiçoada com Ele. Então, não se trata de uma lista de coisas que você deve seguir. Você não deve se perguntar se você está seguindo essa lista correta, mas você deve se perguntar se você conhece a Deus e se você o ama. Porque se você o conhece e se você o ama, o reino dele se torna a sua prioridade. Não existe outra prioridade. Quando Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, ele está querendo dizer, olha, existe algo muito maior na minha vida. Existe uma prioridade muito maior na minha vida, que é o reino dele, e é quem ele é. Então, não se limita a fazer ou não fazer, mas é eu priorizar quem ele é e priorizar o reino dele. É isso que importa para mim. Por isso que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Porque o que eu estou interessado aqui, o que eu tenho de apetite, é para ele. Não é para mim e não é para as pessoas. Eu vejo algumas pessoas perguntando assim, mas será que isso é pecado? Será que isso é errado? Às vezes chego para o pastor, para o líder, será que se eu fizer isso é pecado? É errado? E eu me pergunto, você tem o Espírito Santo dentro de você? O Espírito Santo de fato habita dentro de você? Teve um dia que eu estava caminhando com o Timóteo na rua e vi um caminhão do Corpo de Bombeiros passar, bem na nossa frente. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de ver um caminhão do Corpo de Bombeiros indo socorrer alguém, passar na sua frente. É imenso o caminhão e o barulho é ensurdecedor. Não tem como você não parar tudo que você está fazendo para ver o caminhão passar, não tem como você conversar, não tem como você fazer nada. É muito barulho e chama muita atenção.
É dessa maneira que o Espírito Santo, quando habita dentro de nós, nos alerta de coisas. Você não precisa ficar a todo momento perguntando o que é certo ou o que é errado. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele sinaliza no teu espírito, ele testifica no seu espírito o que entristece, o que não faz parte mais da sua natureza. Eu me lembro que quando eu me converti, eu estava conversando com amigos, com algumas amigas, e começou um assunto de fofoca, de falar mal de uma pessoa de uma forma ruim, e eu comecei a ficar triste com aquilo. Mas antes eu não ficava triste. E quando eu perguntei, eu parei para pensar, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, né, sobre a roda dos escarnecedores. E eu comecei a entender, isso entristece o Espírito Santo. Isso entristece o Espírito de Deus. Você não precisa perguntar, olha, a minha roupa tá legal? Olha no espelho. Vai ter uma sirene lá. Vai ter algo te chamando muita atenção. Você não precisa se perguntar, se eu olhar isso vai ser pecado? Se eu olhar rapidinho, vai ser pecado? Se quando você olha, não tem essa sirene, se quando você escuta, não tem essa sirene, se quando você fala, se quando você toca, essa sirene não começa a borbulhar dentro do seu espírito, dizendo, sai daí, isso entristece o meu espírito, isso não faz parte de você, se isso não te causa um reboliço dentro de você, é algo muito sério, onde você precisa parar e você precisa se perguntar, aonde eu estou e onde ele está? Ou se, na verdade, eu já estive nele algum dia. Então, eu não acredito que é possível afirmarmos, amo a Deus, mas não tenho um caráter transformado. Amo a Deus, mas quando sou provado, meus apetites se mostram outros. Amo a Deus, mas tenho prazer em ver, ouvir, pensar e tocar em coisas que o desonrem. Isso é mentira. Isso não é amar a Deus. Não estou falando de você pecar e se arrepender. Nós vamos pecar e nós vamos nos arrepender porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos sinaliza, que nos convence do pecado e que gera arrependimento do nosso coração. Mas quando você permanece, quando seus olhos têm prazer de ver o que desonra, quando seus ouvidos têm prazer em ouvir o que desonra, quando sua boca tem prazer em falar o que desonra, você tem prazer em estar em ambientes que o desonrem, você tem prazer em tocar o que o desonre, você não ama a Deus. Isso é uma mentira, você pensar que existe amor no seu coração por Ele. Porque se o seu alvo é agradá-lo, você está agradando a si mesmo. Então, não existe amor. E por que não existe amor? Porque quando existe amor, existe o cumprimento da vontade dele aqui na Terra, através da sua vida. Quando você ama a Deus, você cumpre a vontade dele aqui na Terra, através da sua vida. Nós vamos ler em Mateus 7, vai trazer essa comprovação, Mateus 7. Mateus 7, 18. Mateus 7, 18 diz, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O nosso alvo é fazer a vontade de Deus. E para a gente chegar nesse cumprimento da vontade de Deus, existe uma ordem. E a ordem é conhecer, amar e obedecer.
Quando você cumpre essa ordem, conhecer, amar e obedecer, você cumpre a vontade de Deus aqui na Terra. E é algo leve, é algo prazeroso. Você não precisa seguir uma lista de regras. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele te guia pelo caminho da verdade. Ele te guia pelo caminho da justiça. Ele te guia por um caminho de autoconhecimento da pessoa de Jesus. E quando você acessa lá, quando você entra, quando você conhece a Jesus, acabou. Não tem mais. Você não consegue ter mais outros prazeres. É como Paulo. Quando Paulo fala assim em Atos 20, 24, deixa eu falar uma coisa com vocês. Em nada eu considero a minha vida mais preciosa para mim. Acabou. A única coisa que me interessa agora é cumprir a carreira e o ministério de Jesus, pelo qual fui chamado para testemunhar da sua glória aqui na terra. E por que isso aconteceu com Paulo e aconteceu com diversos discípulos e apóstolos e acontece e continua acontecendo hoje com diversas pessoas? É porque quanto mais nós amamos a Deus e quando nós cumprimos o primeiro mandamento, não existe mais outro prazer, não existe mais outro apetite, não existe mais outro propósito. Não tem jeito, perde, sabe? Perde o prazer, perde a graça. Quero estar com ele o tempo inteiro. Eu conheci um pregador de muita devoção a Deus. E ele falava assim, olha, quando me chamam para um cinema, eu falo, vamos lá, gente, vamos para o cinema. Mas quando me chamam para orar, eu falo, ai, que bom que você me chamou, porque eu já estava com muita saudade dele. Eu já estava querendo estar com ele. Isso não significa que ir ao cinema é errado. Isso significa que o apetite dele é tão outro, que ele já se aproximou tanto de quem Deus é, ele já aproximou tanto das revelações do reino de Deus, que o que mais dá ânimo para ele, o que dá mais alegria para ele, é estar em Deus. Às vezes nós encontramos uma pessoa assim e podemos falar, nossa, essa pessoa é esquisita, essa pessoa é chata, tudo dela é Deus, qualquer coisa é Jesus, tá no ambiente, só quer falar sobre isso. Mas se ela não está vivendo uma religiosidade, é porque ela foi alcançada a um nível de sentimento por Jesus tão intenso que ela não consegue mais ter prazer nas outras coisas, igual ela tem por Deus e o seu reino. Então, sim, ela quer falar sobre ele, ela quer, sim, honrar ele em todo momento. Isso interessa a ela. Então, quando existe amor, isso toma toda a prioridade da minha vida. E eu alcanço o cumprimento da vontade de Deus. A primeira coisa que você deve se preocupar nessa vida é conhecer a Deus. Conhecer a Deus através da palavra, através da oração. Você entra num relacionamento com ele, onde você começa a ter sentimentos por ele. Você começa a amá-lo. E aí você começa a cumprir a vontade dele. Porque a sua vida vai perdendo valor. Você vai querer valorizá-lo, vai querer cumprir o que o reino dele diz para você cumprir. Mas se eu tenho dificuldades na minha vida, né? Se eu tenho vícios na minha vida, eu tenho dificuldades na minha vida, eu preciso de que Jesus intervenha sobre mim. Sim, em muitos casos, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vai te libertar. A verdade é Jesus, é o próprio Cristo. Mas você não precisa caminhar sozinho, eu não preciso caminhar sozinha nisso. Você precisa e deve procurar irmãos maduros para confessar suas dificuldades. Procurar o seu pastor, os seus líderes. Pessoas maduras em Deus para confessar e estar juntamente com você nessa dificuldade. Talvez você vai ter que ser acompanhado por um médico ou por um psicólogo, eu não sei, mas você não precisa estar sozinho.
A questão e a verdade é, se você ama a Deus, você não irá se acomodar na sua dificuldade. Você não irá falar, tenho dificuldade nisso e pronto, acabou. Não. Você vai querer encontrar uma saída. Você vai querer estar com ele, você vai chamar um irmão, você vai falar, me ajude, vamos sentar, vamos orar juntos, deixa eu confessar aqui o meu pecado. De que maneira você pode me ajudar? Caminhe junto comigo, caminhe mais perto de mim. Porque, na verdade, eu não tenho medo da consequência do meu pecado, eu tenho medo de não ter ele mais na minha vida. Eu tenho medo do Espírito Santo que habita em mim não ter mais aquela sirene, sabe? E eu me tornar uma pessoa leprosa. E aí, quando eu me torno insensível e eu me torno leproso, ver para mim não é mais o problema. Ouvir para mim não é mais o problema. Utilizar todos os meus sentidos para desonrar a Deus não é mais o problema. Porque eu me tornei uma pessoa insensível para Ele. Totalmente insensível. E até eu escuto uma música e isso já não me chama mais atenção. Eu escuto falar do nome dele e isso já não me chama mais atenção. Eu vejo a Bíblia e ela fica fechada na minha casa. Isso não me chama mais atenção. E essa sirene já não tem mais significado, eu já não consigo ouvir mais. Então, nós não estamos sozinhos. E o congregar faz parte disso. Nós estamos suportando em amor uns aos outros. Então, nós podemos procurar, nós podemos orar, nós podemos estar juntos, nós podemos compartilhar e confessar para sermos curados, para recebermos de fato essa transformação. Queria que abríssemos lá em João 21 também. João 21, a partir do versículo 15. Quando Jesus começa a interrogar a Pedro, né? Pedro já passou por uma provação em que ele nega Jesus, e ele se entristece, e ele se arrepende, e ele se encontra de novo com Jesus. E aí Jesus faz algumas perguntas para Pedro. Depois de terem comido, versículo 15, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tomou a perguntar-lhes pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, nesse momento, tinha chegado num estágio onde ele estava caminhando para esse amor intenso e profundo a Jesus. E Jesus fala assim, cumpra a minha vontade, apacenta as minhas ovelhas. Essa era a vontade para a vida de Pedro. E esse amor a Deus acima de todas as coisas levou Pedro ao cumprimento da vontade, levou a Pedro a um caminho de verdade, até o seu martírio. Pedro, ele foi martirizado numa cruz também, mas se negou a ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor e falou, me crucifique de cabeça para baixo. E todo esse processo de amor a Deus levou Pedro ao cumprimento da vontade de Deus. Mas antes não. Antes Pedro falava assim para Jesus, Jesus, eu te amo acima de todas as coisas, onde o Senhor for eu vou. E Jesus falou assim para ele, ainda não, Pedro, ainda você não chegou nesse nível. E, inclusive, você vai me negar. E Pedro falava, de forma alguma eu vou te negar. E Jesus sabia que não, que Pedro estava caminhando ainda nesse conhecimento, mas ainda
O apetite dele total não era para Jesus, para as coisas do reino, ainda faltava caminhar mais. E quando eu leio essa passagem, eu me pergunto, Deus, eu te amo de verdade? Eu apenas gosto do Senhor? Eu apenas sou simpatizante do Senhor? Eu apenas gosto de participar de uma igreja? Eu apenas gosto de estar com as pessoas? Será que o meu relacionamento com o Senhor é por troca? É porque eu sei que se eu me relacionar com o Senhor, eu posso ter a sua proteção e dentre outras coisas, assim como foi a multidão que seguiu a Jesus. Será que eu te amo, Deus? Será que eu te amo, Pai, verdadeiramente, a ponto de querer cumprir a sua vontade aqui na terra e não a minha? Se você ama o Senhor a ponto de cumprir a vontade dele aqui na terra, então você está cumprindo, sim, o primeiro grande mandamento de Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento e de todo o seu coração. E por que eu amo a Deus, né? Por que nós amamos a Deus? Se você ama a Deus, você já parou para perguntar, por que eu amo a Deus? Porque eu sou uma pessoa amável? Eu sou uma pessoa boa? Eu sou uma pessoa capaz de amar? A resposta está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Você e eu só conseguimos amar a Deus porque um dia nós fomos alvos do amor dele. Porque ele nos alcançou em amor. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do seu Filho Jesus. Ele que trouxe, ele iluminou os nossos olhos para o entendimento da sua palavra. Ele nos amou. Fomos encontrados por ele, fomos impactados por ele. Começamos a entender quem ele é, começamos a entender a verdade da sua palavra. Começou a entrar luz dentro de nós. E a partir disso, começamos a amá-lo, começamos a conhecê-lo, começamos a ter relacionamento com ele. E a pergunta que eu quero te fazer é: o amor de Deus já te alcançou? Você é amado? Já sentiu o amor dele por você? Segunda pergunta: os seus olhos já foram iluminados pelo Espírito? Você consegue pegar a Bíblia e ver que não é apenas um livro, mas que ela é a palavra revelada de Deus, e você consegue ter esse entendimento? Você consegue sentir o seu espírito borbulhando, onde o Espírito Santo nos leva à verdade, nos leva ao caminho de justiça e nos sinaliza coisas dentro de nós? Se a sua resposta é sim, eu quero deixar Oséias 6,3 para você, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Se o amor dele te alcançou, se você é nascido de novo, se os seus olhos foram iluminados, você tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade é prosseguir no conhecimento de Deus. Porque se você parar em prosseguir no conhecimento de Deus, você não mais continuará tendo esse relacionamento de intimidade e você vai começar a se esfriar, os seus sentidos vão começar a ficar insensíveis e você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e não vai ver ele mais. A palavra de Deus diz: conheça, mas prossiga em conhecer.
Se você parar no caminho, você vai continuar sozinho. E se você continuar sozinho, os seus apetites vão mudar, os seus propósitos vão mudar, o seu pensamento vai mudar. E quando você parar, você não vai ver mais Deus ali. Você vai precisar voltar e pedir ao Espírito Santo para trazer arrependimento ao seu coração. Sabia que nós não conseguimos nos arrepender por nós mesmos? Nós não temos essa capacidade de arrepender por nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós para trazer o verdadeiro arrependimento e para nos reconectar com Ele. Porque quando nós dependemos de nós, é apenas um remorso, é apenas uma tristeza, é apenas algo que não gera transformação. Nós precisamos do Espírito Santo gerando um verdadeiro arrependimento e quebrantamento para restaurar esse lugar que perdemos nele. Davi cometeu muitos erros. E Deus chamou ele de homem segundo o coração. Porque Davi vivia uma vida em quebrantamento, em arrependimento. Ele aceitava a ação do Espírito ali dentro dele. E ele se rendia ao senhorio de Deus. Agora, se a sua resposta é não, na verdade, eu penso que eu sou um crente e, na verdade, eu não conheço a Deus. Na verdade, eu frequento uma igreja, mas eu não sei o que é amar. Até hoje eu estou tentando seguir essa lista aqui que está muito difícil, para falar a verdade. E eu não consigo ter relacionamento com Deus, eu não sei nem o que significa amar, conhecer a Deus eu não sei, eu não consigo pegar a Bíblia para ler, eu fico vendo os meus amigos, as pessoas, e eu fico vendo quanto eu sou distante disso tudo, e eu acho que eu não nasci para isso. Eu acho que, não sei, não é o meu lugar. Se a sua resposta é não, se o amor dele não te alcançou, se seus olhos ainda não foram iluminados, eu quero te abençoar com Lucas 11, 9 ao 13, que diz o seguinte. Vou começar a ler do 11. Lucas 11, 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se você não tem os seus olhos iluminados, peça a Deus o seu Espírito. Ele deseja isso. Ele deseja conceder o Espírito Santo a você. Porque, de fato, sozinho você não vai conseguir. De fato, sozinho, os seus olhos não serão abertos. Mas ele fala, peça. Eu tenho prazer em conceder o meu Espírito. Meu Espírito está disponível. Eu quero que o seu DNA seja alterado. Eu quero que todas as partes do seu corpo, da sua mente, do seu coração, sejam alterados, sejam saturados por quem eu sou e pelo entendimento de quem eu sou. Nós começamos a cantar que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E, de fato, se a gente para pensar um pouquinho e ver a nossa vida aqui na Terra, que é um vapor, que é uma fumaça, não existe outro propósito maior mesmo. Não existe outro propósito maior a não ser você viver uma vida para Ele, o Criador de todo o universo, que criou a mim, que criou a você, que criou todas as coisas, que preparou uma eternidade para vivermos com Ele. Se o seu foco é estar com Ele, se o seu maior sonho é estar com Jesus, se quando você escuta sobre eternidade, sobre estar com Ele, os seus olhos se enchem de lágrimas e falam, esse é o meu maior sonho, esse é o meu maior fim, é me encontrar com Jesus, é abraçar a Jesus e viver com Ele eternamente. Você está caminhando
no caminho de verdade, no caminho de amor a Deus. Se o seu maior medo hoje de pecar não é, eu não posso pecar porque eu vou para o inferno, mas é um dia olhar nos olhos dele e ver que você não cumpriu a vontade. Se isso te incomoda mais, de um dia se encontrar com ele, olhar nos olhos dele e ver que você não cumpriu, se isso te gera mais medo, mais temor do que ir para o inferno, de fato, as suas preocupações estão em ordem, estão ordenadas. Então, eu quero deixar isso para vocês, irmãos. Conheça a Deus, ama a Deus, obedeça. E isso vai te levar ao cumprimento da vontade dele. É algo natural. A árvore, quando dá fruta, ela não precisa fazer força. É natural da árvore dar frutos. Se você está nele, você vai dar frutos. Queria que, nesse momento, nós fizéssemos uma oração, pedindo a Deus para nos ajudar a permanecer nesse caminho de prosseguir no conhecimento dele. E pedir também a Deus, se você ainda não foi iluminado pelo Espírito Santo, se ainda você não recebeu desse amor, pedir ao Espírito Santo que encontre o seu coração, que encontre o seu espírito e te traga para a verdadeira luz. Independente se você já está na igreja ou não. Podemos estar mortos dentro da igreja. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós pedimos essa verdade dentro de nós. Pedimos a verdade do Teu Espírito Santo dentro de nós. O Teu Espírito ativo dentro de nós. Nos guiando a toda a verdade, nos levando ao caminho da justiça. Pedimos ao Senhor, nos ajude a permanecer nesse caminho de prosseguir ao Teu conhecimento. Porque é o seu conhecimento que nos leva a uma vida de te amar acima de todas as coisas. É nesse momento que nós olhamos para o nosso lado e nós não conseguimos ver mais nada que nos gere prazer, que chame a nossa atenção mais do que cumprir a tua vontade aqui na terra. Então, traga ordem ao nosso coração, Pai. Nos leve a te conhecer mais. Espírito Santo, nos leve a um relacionamento mais profundo com Jesus, porque isso vai nos levar à obediência, isso vai nos levar ao cumprimento da tua vontade aqui na terra. E nós pedimos, Pai, para todos aqueles que estão ouvindo agora, mas que nunca foram tocados pelo seu amor, mas que nunca tiveram os olhos iluminados, dê o teu Espírito. Encontre o coração dessa pessoa, encontre o espírito dessa pessoa, traga luz, venha com a luz da tua verdade, venha com a luz da pessoa de Jesus, traga essa transformação, porque esse é o verdadeiro evangelho. Não é legalismo, Senhor, mas é uma vida em amor e entrega ao Senhor. E o único que pode fazer isso é o teu Espírito. O único que pode fazer isso, o único que pode nos derrubar do cavalo, nos cegando com tamanha luz, é o Senhor. Enquanto isso não acontecer, permaneceremos na nossa vontade, nos nossos prazeres e nos nossos amores. Nos livra disso, Pai. Nos ensina a te amar. Nos ensina a te amar. Nos ensine a permanecer no Senhor, de verdade. Uma relação sincera, Pai. Uma relação de verdade com o Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia, Deus. Faça isso. No nome de Jesus, Senhor.